Este é o podcast Oficina do Joelho, da Casa Move-se. Um bate-papo com o médico ortopedista Antônio Maceu de Castro, especializado em cirurgia do joelho e medicina do esporte. Hoje nós vamos falar sobre os esportes da moda e aqueles de final de semana. De tempos em tempos, doutor, surge algum esporte da moda e a gente vai falar um pouco mais do beach tênis, porque parece que foi um esporte que veio para ficar. E a gente sabe que a prática de atividade física, de exercícios é benéfica, mas tem cuidados que a gente tem que tomar e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quais são os principais riscos da prática do beach tênis para a saúde ortopédica? Olá, pessoal. Estamos aqui de volta na Oficina do Joelho. Bom, a propósito da sua pergunta, Luciana, o beach tênis, que é uma prática nova, né? Assim como outras que surgem de vez em quando, eu acho que a coisa mais importante é que nós temos que considerar que essas práticas novas são bem-vindas sempre, porque é mais uma coisa para tirar as pessoas do sedentarismo. Então, eu acho que é importante a gente olhar com bons olhos. Então, beach tênis é uma coisa agradável, as pessoas gostam de fazer e está atraindo muita gente. Então, eu acho que é legal. Primeira coisa é isso. É bom, é bem-vindo. E agora, é claro que tem algumas peculiaridades da prática que vale a pena comentar, que é o seguinte: os movimentos do beach tênis são movimentos combinados de flexo-extensão com giro do corpo e com o pé travado na areia. Isso faz com que haja uma fricção dentro das articulações, então do tornozelo, do joelho, do quadril. Então, pode acontecer uma pessoa inadvertida, uma pessoa que está despreparada para aquele tipo de movimento, pode acontecer uma pequena lesão, às vezes uma lesão um pouco maior, de ligamento, de menisco. E a gente tem visto isso na nossa prática de consultório, um aumento, assim, sabe, um número crescente de pacientes vindos do beach tênis que romperam o menisco ou romperam o ligamento no joelho. Então, essa prática que aparentemente é inofensiva, não é tanto assim, porque apesar da areia parecer inocente, porque ela amortece o impacto, por outro lado, ela trava o pé. Então, quando a musculatura da coxa, por exemplo, não está preparada para estabilizar o joelho, na hora do movimento giratório pode haver uma fricção exagerada dentro do joelho, fazendo uma lesão de menisco, uma lesão de ligamento. E aí o senhor falou justamente dessa questão a coxa não está preparada, né? Então, tem que ter um preparo antes. O que a pessoa tem que fazer para evitar que essas lesões ocorram? Então, o ideal é que a pessoa faça um condicionamento físico, né? Então, se houver possibilidade, né, de ter o acompanhamento de um treinador, de um preparador físico, né, de um personal trainer, alguém assim da área, um educador físico, né, que condicione a pessoa, que prepare a pessoa no que se refere ao gesto esportivo, aquele tipo de movimento específico do beach tênis, onde ele é mais, vamos dizer, mais perigoso, entre aspas. Então, é necessário que a pessoa se prepare para isso. E no caso do beach tênis, o preparo tem que ser para proteger o joelho, proteger o tornozelo, proteger o quadril. Então, toda essa musculatura que está envolvida da cintura para baixo tem que ser preparada. E é claro também que tem movimentos que são o movimento com a raquete, que utiliza cotovelo, o ombro, também tem que ser contemplados, porque o ombro pode sofrer também. Então, tudo isso tem que ser planejado para evitar as lesões, né? Se a gente for ver, é um esporte bem completo, né? Do ponto de vista do movimento, né? Porque você movimenta o corpo inteiro, né? Movimenta as pernas, movimenta o ombro, movimenta o cotovelo, movimenta o corpo inteiro, né? Está envolvido nesse Exatamente, né? O corpo inteiro está envolvido nisso. E, assim, dependendo do empenho do praticante, né? Porque às vezes a prática, né? O jogo envolve um pouco de emoção, gerando assim um espírito mais competitivo, uma coisa mais acirrada, e a pessoa acaba se excedendo nos esforços e correndo mais riscos. Então, para que essa prática seja mais segura, o ideal
é que a pessoa faça um condicionamento prévio, né? Que ela vá jogar estando preparada, né? E essa prática, quando assim, praticada só no fim de semana, ela tem um problema adicional, porque ela é um pouco traumática, né? E uma vez por semana você não soma os benefícios. O ideal é que a pessoa praticasse 3 vezes por semana, ou pelo menos que ela faça. Se ela quer jogar no sábado, ela tem que, na terça e na quinta, fazer alguma prática com exercícios simulados que pareçam com o gesto esportivo do beach tênis, para que ela fique mais condicionada para se defender, para que o corpo execute aquele movimento com mais segurança no sábado. Por exemplo, a musculação poderia ajudar nesse caso ou teria que ser alguma coisa, teria que juntar alguma outra atividade aí aeróbica? Ótimo isso. Precisa ser algo mais funcional. E quando a gente fala de exercício funcional, é sempre importante lembrar função para quê e do que, entendeu? Por exemplo, exercício funcional para um soldado que vai para infantaria é uma coisa absurda, né? Então, quando a gente vê hoje práticas do tipo CrossFit, por exemplo, você vê que é um condicionamento espetacular para práticas que excedem aquilo que do normal, daquilo que a gente vê diariamente, né? Uma coisa que, assim, parece que está preparando a pessoa para a guerra, né? Sim. Então, quando a gente fala de exercício funcional, o ideal é que a gente associe o nome da função, né? Função para quê, por exemplo? Então, para a prática do beach tênis, tem exercício funcional específico para aquilo. Para o tênis, é assim também. Para o esqui na neve, é assim também. Para o futebol, é assim. Para todas as práticas, só que muitas delas são parecidas e coincidem, né? Se sobrepõem. Então, mas é importante que o exercício seja funcional. Agora, a musculação é uma ferramenta adicional para fortalecer. E ela é fundamental. Então, eu acho que o exercício funcional inclui a musculação. Faz parte do programa, né? Então, o ideal é que seja assim. Que são esses chamados treinamentos funcionais, né? Que às vezes tem que o CrossFit tem, mas numa intensidade muito maior, né? Muito mais forte, mas que tem esses treinamentos funcionais. Aí é isso, né? Para treinar, além da musculação, movimento também, né? Exato, a execução do movimento, né? Isso é importante. E eu acho que aí é que entra o exercício funcional. Exercício funcional para o sedentarismo não tem, né? Quem quer praticar o sedentarismo não tem, né? Não tem, né? É só sentar e não fazer nada. Né? Poderia pelo menos levantar e sentar na cadeira. O que talvez seja legal um dia pensar, assim, discutir, né? Trazer à tona aí uma discussão sobre um exercício funcional para alguém que não quer exercer nada em especial, apenas para qualidade de vida, para execuções das tarefas cotidianas, entendeu? Sim, porque até o ato ali de mexer no mouse, de mexer nas teclas, você tem uma função ali que precisa de movimento. E muitas vezes, por causa de ler, né, aquele esforço repetitivo, você acaba perdendo esse movimento ou tendo dificuldade com esses pequenos movimentos, né? Sim, e inclusive, às vezes a pessoa vai na feira e carrega uma sacola e daí se machuca, sente uma dor na coluna porque carregou uma sacola, entendeu? Então, existe um exercício funcional para uma pessoa que vai à feira no domingo, uma pessoa que agacha para pegar uma coisa no forno, né, embaixo da pia da cozinha, alguém que lava a louça ou alguém que, sabe, que faz apenas as tarefas do dia a dia, entendeu? Então, eu acho que é possível desenhar isso, e isso já existe isso pronto, e é uma coisa muito interessante que É bem interessante, que a gente está indo em 2 pontos aí, aquelas pessoas, e a gente está falando, tem a pessoa que vai praticar o beach tênis ali 3 vezes por semana e começa do nada, sem orientação nenhuma, tem a pessoa que vai fazer só no final de semana, e a gente vai
para vários esportes. Final de semana, talvez o mais comum seja o futebol, né? A partidinha ali de futebol com os amigos no final de semana, junto com churrasco e cerveja, né? Então, partidinha de futebol. E é um risco, às vezes, não tanto, né? Que as pessoas costumam ver muito do ponto de vista cardiovascular e esquecem da parte do que você não é só coração, você é um músculo esquelético. Né? Músculo esquelético. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Então, o futebol, que é a nossa grande escola, né? A gente aprendeu muito com o futebol, né? Que é uma prática, assim, extensiva, né? Que quase toda a população consegue praticar futebol na várzea, né? Então, a gente tem uma experiência grande com o futebol, né? O povo brasileiro gosta de futebol, então a experiência dos médicos com futebol é muito grande, né? E nós temos aí, muitos praticantes de fim de semana. E a gente vê qual é a consequência disso, né? Então, da mesma forma que eu falei para o beach tênis, né? A prática do futebol uma vez por semana também é um pouco traumática. Ela tem benefício? Tem. Não é que seja só prejudicial. Não é prejudicial. A prática é boa, é bom praticar uma vez por semana, é bom. Mas se puder, se o praticante puder fazer um preparo, então, 2 vezes por semana, por exemplo, terça e quinta faz uma prática de condicionamento e no sábado joga, é muito melhor. Ele vai jogar com mais segurança, vai ter uma performance melhor e vai ter mais, vai diminuir a chance, o risco de lesão, né? Acho que é importante também as pessoas saberem, não é que é para ele jogar futebol 3 vezes por semana, mas ele pode fazer outras atividades em outros dias da semana para poder ter o futebol, a prática do futebol com mais segurança no final de semana, né? Perfeito. Então, assim, terça e quinta é um funcional que tem como foco o futebol, entendeu? Fazendo exercícios próprios do futebol. E no fim de semana, ele joga o futebol propriamente dito. E, aliás, ele vai ter uma performance melhor e vai ter um risco menor de lesão, né? Então, isso e fora o que ele beneficia todo o corpo, né? Então, é muito interessante que a prática seja pelo menos 3 vezes por semana. E a gente vê também os corredores nos parques, né? O pessoal que vai lá correr não sei quantos quilômetros, mas só no domingo, né? Então, também que a corrida, ela é agressiva, né? Exatamente. A corrida também tem uma agressão, né? As práticas são um pouco agressivas, sempre tem uma agressão, né? Qualquer exercício tem alguma agressão, né? E o corpo se adapta àquilo. Então, quando você pratica com intervalos menores, né? Por exemplo, se você faz a cada 48 horas um exercício, o seu corpo vai se adaptando e aquilo passa a ser uma coisa normal. Mas quando você faz isso uma vez a cada 20 dias, a cada 15 dias ou uma vez por semana, aquilo é apenas uma agressão. Você não soma benefícios da atividade física. E é claro que aí tem esse intervalo de tempo entre uma prática e outra que soma benefício, é variável de prática para prática, né? Por exemplo, a musculação pode ser feita uma vez por semana tendo muito benefício. Para o coração também existe o benefício, mas é melhor quando praticada mais frequentemente, mais a miúde, com mais frequência. Nos bastidores, a gente estava conversando, eu achei isso muito interessante, essa questão do sempre ser traumático quando você faz, porque o exercício, vou começar a praticar tênis. Vai ser traumático a primeira, segunda, terceira vez, e aí só que eu vou tornar isso uma rotina na minha vida, então eu vou praticar 2, 3 vezes por semana, isso é uma rotina. Mas quando você faz esse exercício só uma vez por semana, ele vai ser sempre traumático. Eu achei isso interessante. Então, é claro que isso é diferente nos diferentes tecidos, né? O músculo, quando é solicitado de um modo mais intenso do que o normal, ele sofre uma agressão. A célula muscular, ela se rompe, gera inflamação, inclusive. Então, todo mundo que está sedentário e resolve praticar exercício, percebe que 24, 48 horas depois, ele sente dor muscular e os músculos estão inflamados. Isso chama-se dor muscular tardia ou dor induzida pelo exercício, que é algo assim fisiológico. Tem inflamação,
mas aquilo se resolve espontaneamente. No máximo 7, 8 dias, isso está totalmente resolvido. Então, essa agressão, quando você coloca o outro estímulo nesse intervalo, você faz o músculo crescer. Então, o princípio da hipertrofia do músculo, do crescimento do músculo, é essa agressão. Se a célula não rompe, não tem essa inflamação, o músculo não cresce. Então, é necessário que haja isso. Mas quando você, então, pratica uma vez por semana, toda segunda-feira você vai ter dor, vai. Claro que não é sempre tanto assim, mas para ficar claro, para ser mais pedagógico, é assim, se você pratica todo domingo, toda segunda-feira você vai ter dor. Sim. Agora, se você pratica segunda, quarta e sábado, você não vai ter dor mais, porque o seu corpo se adapta a isso. E daí o normal do seu organismo, né, da sua fisiologia, é essa prática, é aquela intensidade de esforço que você se adaptou. O músculo cresceu e ele fica preparado e apto para aquilo. Então, quando você joga novamente, aquilo não é traumático, entendeu? É necessário. Isso é a base do condicionamento. E isso vale para osso, vale para tendão, vale para tudo, né? Só que esses períodos são variáveis de tecido para tecido, até mesmo entre os músculos isso varia um pouco. E o aquecimento? Qual que é o papel do aquecimento, né, pré-exercício? Então, o aquecimento é uma coisa importante, principalmente para algumas práticas. Por exemplo, quem faz corrida de velocidade, que é uma coisa menos comum, né? A maioria das pessoas corre fundo, né? Corrida de tipo maratona, vai para o parque, correr 10 quilômetros e tal. Então, o aquecimento não é tão importante, a pessoa pode fazer simplesmente andando ou num trotinho mais lento. Não é necessário nenhuma sessão especial de aquecimento. Mas quando o atleta vai praticar algo de alta intensidade, como é, por exemplo, a corrida de 100 metros rasos, e como é também no futebol, porque no futebol, quando o jogador faz um lançamento, o outro dá um pique em alta velocidade, e aí existe o risco de lesão muscular. Então é necessário que haja aquecimento. O aquecimento é um aviso para o músculo, é um preparo para o músculo para ele receber uma carga, uma energia e liberar energia numa velocidade maior. Então o músculo precisa estar avisado para isso. Então um corredor de 100 metros rasos que vai fazer uma corrida de 10 segundos, ele fica 40 minutos, 1 hora aquecendo. Nossa, bastante. Só que ele vai aquecendo devagarinho, uma coisa de leve intensidade, para chegar naquele ápice, na hora do tiro, ele fazer uma explosão, entendeu? E essa explosão não ser traumática. Mas se ele fizer aquilo sem fazer o aquecimento, certamente vai distender o músculo, vai romper, vai rasgar o músculo, entendeu? Entendi, interessante, porque a gente não pensa nisso, pensa na prática do dia a dia, que o aquecimento, por exemplo, num esporte mais leve, entre aspas, sem esses tiros também é importante, mas ele é essencial nessas práticas, como numa corrida de curta distância, é isso? Sim, e é importante também lembrar que nas práticas do tipo futebol, voleibol, basquete, handebol, essas práticas que envolvem movimentos rápidos, também pode acontecer. Então é interessante o aquecimento nesse tipo de exercício, inclusive no beach tênis. É isso que eu ia falar, no beach tênis também, porque você tem as corridas, né? Isso, de maior intensidade. Que a pessoa quer pegar uma bola que está mais difícil, ela faz um esforço muito grande, pode machucar. Entendi. Tem também a questão da queda, né? Porque no beach tênis, por exemplo, ou o próprio vôlei de praia, né? As pessoas, no vôlei também, né? As pessoas se jogam, né? No chão, às vezes, para pegar uma bola. As quedas, quer dizer, às vezes são acidentais. A pessoa cai porque, um jogador esbarrou no outro, ou porque ele pisou de mau jeito, não chegou a torcer o tornozelo, mas ele caiu. Entendeu? Às vezes até cai para se proteger, porque ela na hora faz um gesto defensivo e acaba caindo. Então, as quedas acidentais podem ocasionar uma fratura, uma pequena lesão, pode acontecer,
né? Mas são acidentais e não tem como a gente prever, não tem como prevenir isso, né? Mas aquelas quedas que são propositais, por exemplo, o jogador de voleibol que faz um peixinho, por exemplo, ele mergulha na quadra, mas ele está preparado para aquilo. Inclusive é um gesto que ele repete nos treinos, né? Então ele já sabe fazer aquilo, né? Como no judô também o atleta está preparado para queda, né? Para queda, porque faz parte da prática dele a queda. Então ele já sabe como cair e tal. Agora, é comum as pessoas procurarem o médico antes de começar uma prática esportiva? Então, infelizmente, não é. Pode parecer aqui que eu estou querendo puxar sardinha na minha classe, né? Porque, é claro, a gente ganha com o trabalho, né? Então, mas o ideal é que houvesse essa conscientização e que as pessoas procurassem a ajuda profissional, né? Do médico do esporte, para saber se ele está apto para a prática e qual é a maneira mais segura de começar a prática. Qual a maneira menos traumática, vai? E qual é a melhor prática, o melhor modo de começar. Porque às vezes você tem que começar com um exercício aeróbico, às vezes tem que começar com um exercício de musculação, ou precisa introduzir o funcional, qual é o momento certo de introduzir um exercício funcional, alguma coisa que é específica para aquela prática, entendeu? Então, o ideal seria isso. E a dor, né? As pessoas, a gente estava falando dessa dor do começar, né? E tem pessoas que param na dor, né? Ah, não vou fazer porque eu sinto muita dor quando eu faço exercício, né? Daí ela para, daí daqui um tempo ela, não, vou fazer atividade física, vou entrar na academia. Aí de novo a dor, né? Tem uma dor que é normal, né? Que é que você estava falando, e só que as pessoas param na dor. Até é possível iniciar uma prática e ir crescendo devagarinho, de tal modo a não sentir dor ou sentir uma dor muito pequena. Isso é possível. Só que é um processo mais lento, sabe? E ninguém tem paciência para isso, e eu acho que até é bobagem, porque aquela dorzinha que surge muscular no dia seguinte, de um modo geral, as pessoas encaram bem isso. Não é um grande problema. A pessoa fica se sentindo meio entrevada, assim, mas é uma coisa que passa em poucos dias, né? Então, seria interessante que as pessoas soubessem disso e que não ficassem desestimuladas por causa desse tipo de dor, né? Porque isso faz parte, né? E depois isso some, não vem mais. Conforme a pessoa vai crescendo, a não ser que depois de um tempo, por exemplo, você está 6 meses fazendo atividade física constante, sempre igual, você não tem dor mais, né? Mas daí um dia você resolve praticar o dobro da carga, daí você vai ter dor, porque também isso é um exercício não acostumado, né? Então, se você está acostumado a correr 10 quilômetros, o dia que você corre 20, vai pesar. Tanto, na musculação é comum, né? Começa com uma carga mais baixa e vai aumentando essa carga para que não tenha tanta essa dor, né? Mas... Outra coisa que vale a pena comentar é que muita gente tem algum probleminha latente, a pessoa alguma coisa que ela não sabe, e vem à tona na prática de exercício. E é muito frequente, às vezes, o praticante, né, responsabilizar o treinador, o educador físico, porque ele colocou uma carga lá, colocou ele num aparelho que daí veio a dor, né? Surgiu um problema. E dentro da academia, dentro do ambiente de fitness, né, dificilmente a pessoa se machuca. As máquinas são projetadas para não promover a lesão. Então, as máquinas são muito seguras. Então, dificilmente a pessoa se machuca ali. O que pode acontecer, e isso é muito mais frequente, é de vir à tona alguma coisa que está ali, que a pessoa não sabe que tem. Isso é muito frequente, inclusive, com condromalácia na patela. É um problema que acontece dentro do joelho, que a pessoa não sabe que tem, porque nunca se expôs a um estresse maior. Entendeu? Então, quando ela vai fazer musculação, começa a aparecer uma dorzinha e ela fala, puxa vida, é aquele aparelho. E não é um aparelho, ela que tem um problema e não sabia. E às vezes isso pode ser tratado de modo que ela possa fazer essa atividade ou então até mudar. Não, vamos fazer uma outra atividade para que seja mais adequada para você. Perfeito, é exatamente isso. Então, esses problemas, eles precisam ser driblados. Você precisa contornar as coisas e de tal modo a evitar o estresse naquela articulação, mas não é para parar.
né? Ele precisa entender o que está acontecendo e falar, não, vou fazer diferente. Se não deu certo com essa máquina, vai dar certo com a outra, né? Quando a prática é assim, exercício funcional, isso é um pouco mais fácil, porque o treinador, ele está comandando de um modo mais afinado tudo que ele está fazendo. Por outro lado, é uma prática que é mais sujeita a falhas, porque você não está dentro de uma máquina programada para executar um movimento com tal ângulo certinho. São movimentos mais, vamos dizer, funcionais, mais dinâmicos, né? Mas também tem a vantagem de o treinador estar ali no comando da situação. Para quem não está habituado, né, aos termos, o que seria um treinamento funcional? Quais são as características de um treinamento funcional? Ótimo isso, né? O ideal é que a gente associasse, né, qual função, né? O treinamento funcional para o futebol é uma coisa, o treinamento funcional para o dia a dia, treinamento funcional para um cavaleiro, por exemplo. Para quem faz hipismo, ele quer um exercício funcional para ele, para que ele esteja mais bem preparado. Ótimo. Então, são diferentes os exercícios. Nem sempre, é isso que eu quero, nem sempre nem sempre tem aparelhos ali, né? Às vezes são simulações de movimento mesmo que a pessoa faz. Então, por exemplo, aquele movimento com a corda, por exemplo, né? Que tem no CrossFit, mas também tem no funcional, né? Então, são alguns movimentos que você faria repetindo algum movimento do esporte, é isso, né? Exatamente. Então, o treinador, o educador físico, ele pode utilizar ferramentas diversas, inclusive trabalhar sem ferramentas, só com o próprio corpo, né? É claro que as ferramentas, elas facilitam, ajudam, porque tem mais eficiência, né? Quando você usa uma corda pesada, por exemplo, você consegue fazer um esforço muito maior. Uma cordinha mais leve, um esforço menor. Então, essas ferramentas ajudam muito, se você for fazer sem elas, né? Então, é interessante que quando o educador físico esteja planejando o programa do exercício funcional, ele contemple as necessidades daquele paciente, daquela pessoa, daquele praticante. O que ele quer fazer, entendeu? E daí, o exercício funcional, o programa, vai ser modelado, desenhado para aquela pessoa especificamente, entendeu? Achei bem interessante isso. O que você quer, né? O que você quer conseguir fazer, que é o que falou. Não, eu quero conseguir fazer as minhas coisas do dia a dia de uma forma harmônica, né? De uma forma que eu não sinta dor, que eu não sinta dificuldade. Não, eu quero... Também tem essa. Eu quero fazer o caminho de Santiago. Exato. As pessoas sempre fazem toda uma preparação, é isso, né? Deveria fazer para outras coisas, mas o caminho de Santiago é alguma coisa que as pessoas realmente fazem. Vou fazer o caminho de Santiago, aí ela começa a caminhar, pega o cajadinho lá para andar, né? E as pessoas deviam fazer isso com outras práticas, né? Com outras práticas. Eu tive um paciente que me procurou, ele foi encaminhado por um guia de montanha. E o plano dele era subir no Everest. 42 anos de idade, ele estava sedentário, falou, olha, eu quero subir no Everest. Então, como é que nós vamos começar? O que nós vamos fazer com isso? Né? Então, aí, o exercício funcional para o alpinismo é diferente do exercício funcional para o beach tennis, entendeu? Tem alguma semelhança, algumas coisas vão se sobrepor, né? Mas é especificamente diferente. Acho bem interessante, sempre partir do que você quer, onde você quer chegar, né? E o que você quer, né? Claro, e você pode também simplesmente falar, eu quero fazer um exercício funcional que me deixa com uma boa habilidade para o meu dia a dia. Por exercer com competência as coisas do dia a dia, vai ajudar a empurrar um carro porque ficou encurralado lá, não sei o quê, num acidente, entendeu? E hoje eu penso que existem situações de pânico. Por exemplo, uma bomba no metrô e todo mundo sai correndo. Ou um incêndio no 5º andar, você está no quarto, você tem que descer correndo. E daí, no caminho, você encontra uma criança desesperada, uma mãe desesperada, e você quer ajudar. Então, quer dizer, alguma aptidão,
alguma habilidade física nós precisamos ter para ser um cidadão decente, entendeu? Para você sim ter uma autoestima, de falar assim, não, eu vivo legal aqui, eu me sinto apto para atravessar a rua correndo, socorrer uma criança, sabe? Tem coisas básicas da vida que eu acho que são importantes, e que eu acho que nós, como médicos do esporte, nós temos que ter como meta que as pessoas tenham aptidão para executar essas coisas básicas. E até um pouquinho, sabe? Uma situação de pânico, uma situação especial, por exemplo. E isso, aí você tendo essa aptidão, você vai poder fazer o seu esporte de final de semana, seu beach tênis, seu futebol, né? Você pode, tendo, né, esse treinamento. Acho que o nosso papo é esse, e a gente fica por aqui, mas tem muito assunto ainda já surgindo aqui, muitas coisas. Um deles é justamente o sedentarismo e como sair dele sem precisar. Sua intenção não é virar um super praticante de esporte, um atleta, mas ter uma vida. Eu acho que esse é um tema para o nosso próximo podcast, nossa próxima Oficina do Joelho. Quero agradecer vocês que ficaram até aqui com a gente, doutor Antônio. Muito obrigado a todos que nos assistiram e até a próxima. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos e volte para o próximo Oficina do Joelho.